rei chegou a um ponto que o coração dele se ensoberbeceu. E aí foi a sua ruína, porque o coração altivo é a ruína. O coração altivo, o Senhor abate os exaltados e exalta os humilhados. Isso nós sabemos. E ele quis entrar no templo. E aí é onde eu vejo um grande problema que eu já falei. Uns ele deu para evangelista, outros para apóstolo, outros para mestre. Então não adianta. Se o meu chamado é ser um evangelista, então não tem condição de ser um pastor. Eu vou ser um pastor e vou estar contra o dom que Deus me deu. Se o meu ministério é cantar, se o meu ministério, se o meu dom é socorrer, tem um dom de socorro lá em Romanos. Eu estava falando com o pastor, ninguém quer esse dom de socorrer. Porque você socorre com a mão direita e a esquerda não vê. É uma coisa que não é vista. Eu nunca vi ninguém orando, Senhor, eu tenho pouco tempo na caminhada, mas eu nunca vi ninguém dizendo, Senhor, me presenteia com o dom de socorro. Eu nunca vi. De socorrer o irmão, o aflito, o desfavorecido, o necessitado. Mas o camarada tem dom de profecia. Porque a profecia está na frente. O dom de línguas. Todo mundo vê que eu sou espiritual. Mas o dom de socorrer ninguém quer. O caminho de sobremodo mais excelente é amar. O amor de Cristo também ninguém quer. Louvado seja Deus. E ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, esse ano de tristeza, aí o rei agora entra dentro do templo e quer sacrificar o que era separado da tribo de Levi para esse serviço. Só os sacerdotes poderiam, e ele queria sacrificar, ou seja, queria fazer uma coisa na qual ele não estava designada. É onde eu vejo, ele não teve a contemplação do Senhor. O Senhor o abençoou, o Senhor foi com ele, tornou ele grande, deu vitória, mas ele não contemplou o Senhor, ele não conhecia o Deus que ele servia. E disse que ao entrar no templo, ele foi ferido com uma lepra na testa. Esse rei governou 52 anos, dos 16 aos 68, o rei Uzias. E no final da vida, longe do palácio, numa casinha ao lado, morreu leproso e velho, e desprezado, porque o coração se ensoberbeceu, porque não seguiu a direção de Deus, porque não conhecia o Deus que ele servia, porque ele não teve um olhar contemplativo, ele não contemplou o Senhor. Então muitas vezes estamos fazendo errado, porque falta a visão da contemplação, e só tem a vontade de fazer, mas primeiro precisamos conhecer. E todos esses partiu para esse princípio de primeiro conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso. Temos que conhecê-lo. Eu bem sei o que tenho crido, eu sei que Ele tudo pode. Louvado seja Deus. Isaías diz que aquela visão agora, e você já prestou atenção, que no capítulo 6 é chamado, muitos teólogos acreditam, brincam, acredito que é uma brincadeira. Dizem que o livro de Isaías era para começar com esse versículo, o capítulo 6. Isaías já era profeta. No capítulo 1 do livro, a Bíblia diz que ele já pregava em Jerusalém e Judá. Ele anunciava. E o que eu acho interessante é que no capítulo 5, Isaías fala dos ais. Aliás, do que se levantam cedo para beber, 5:8, 5:18, 5:20, 5:21, 22, ele vai dizendo, ai dos que se levantam para beber, ai dos que trocam o mal pelo bem, o bem pelo mal, ele vai dizendo, ai dos que, ai dos que, ai dos que. Ele vai só profetizando, ai dos que. Você pode olhar na sua Bíblia, 5:20, 21, 22, ele vai dizendo, ai dos que faz isso, ai dos que aquilo. Mas quando chega no versículo 5 do capítulo 6, quando ele tem a visão de Deus, essa teofania, que é a visão da glória de Deus, como a teologia chama, ele olha aquela visão da glória de Deus, e agora no versículo 5 ele diz, então disse eu, ai de mim. Então é isso, quando eu contemplo a glória de Deus, quando eu contemplo a grandeza de Deus, eu não aponto mais, eu olho para mim e vejo, ai de mim, que estou perdido. Isaías já era profeta, já tinha um ministério profético,
dos exércitos. E diz que o anjo pega a brasa com Atenais, que Atenais é um pegador, tira do altar e toca na boca de Isaías. E diz: tua iniquidade foi apagada, teu pecado foi perdoado. E agora Isaías está pronto para o envio, e Deus diz aqui: quem irá por nós? E a quem enviarei? E ele diz: eis aqui, envia-me a mim. Ele disse: não vai. E se você ver agora, a partir daí, Isaías foi o profeta que mais falou de Cristo. Por isso os teólogos o chamam o profeta messiânico, ou que mais tratou de Jesus. Isaías foi o que mais falou de Jesus. Depois daqui o ministério de Isaías é transformado. Ele falou do ato da crucificação, no capítulo 53. Ele falou no capítulo 11 que da semente de Jessé brotaria um renovo. Ele falou que a virgem, 7,14, que a virgem daria um filho e colocaria o nome de Emanuel, ou seja, Deus habitando entre os homens. Falou da encarnação, falou da genealogia, falou da crucificação. Ele falou do renovo em Israel. Ele falou da glória. Ele falou no capítulo 9 que o menino se nos deu e o principal está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele falou de Cristo com propriedade, porque primeiro ele teve a visão de contemplação, reconhecendo que não era nada, e agora a partir do nada Deus realiza seu propósito, porque é das coisasvis, é dos imprestáveis que Deus se utiliza. Não vim chamar os justos. Não mexe com o pecador. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim eu chamar os justos, e sim o pecador ao arrependimento. Eu vim chamar a prostituta mesmo, é viciado mesmo, é a escória, é o escárnio da sociedade. É esse. E é melhor pregar para uma prostituta e um viciado do que para um religioso. O ministério de Jesus, a maior dificuldade que Jesus teve foi com o religioso. Vou dar uma prova. Lucas 18. Mexe dois bois, bom só o que é Deus. Observa a lei, amará Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo. Isso aí eu faço desde criança. Lembra do jovem rico? Isso aí para mim é moleza. E ele pergunta: o que é que eu faço para entrar no reino? Então vai entrar, eu já entendo que ele estava fora. Porque só entra quem está fora. Os que é do reino já estão dentro. Nós estamos dentro. O que é que eu faço para entrar no reino? E Jesus diz isso, ele diz: isso aí eu faço desde a minha infância. Olha a arrogância da religião. Olha a arrogância da religião. Isso aí eu faço desde pequeno, diante do mestre. Teve uma grande oportunidade e ele adia a oportunidade. Ele perde a oportunidade. Ele diz: isso aí eu faço desde criança. Jesus, mas te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, pega, dá aos pobres e vem me segue. Diz que ele saiu muito triste, porque possuía muita fazenda, muita riqueza. Religioso. Sobe 2 anos para orar no templo. E um diz: eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Eu jejuo, eu oro. Não são como este publicano aí. Olha o que é que a religião faz. Você se acha justo, e eu quero dizer que não há um justo dentro sequer. Nós somos justificados por Cristo. É a justiça de Cristo que nos justifica, porque ele não habitava bem algum antes de Cristo. Mas é Cristo que faz essa obra infinita e redentora. Romanos 3,10 diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram no seu caminho, os pés se ligeiros para derramar sangue, se apressam a fazer o mal, as mãos para derramar o sangue. Essa é a realidade do homem sem Cristo. Somos justificados em Cristo. Somos aceitos pelo Pai no amado em Cristo. Somente em Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele trouxe esse Pai amoroso para os homens, para levar os homens a esse Pai e apresentar a igreja sem ruga, sem mácula ao Pai. A igreja que está sendo lavada pela palavra, diz a Bíblia Sagrada. É a palavra, tudo é a palavra. Então nós vemos que aquele fariseu dizia isso, religioso, imponente: eu não sou como esse aí,
E o publicano, que era um cobrador de impostos, pecador, ele batia no peito, não tinha coragem nem de olhar para cima. E dizia: Pai, perdoa-me, que eu sou um pecador. E Jesus disse: qual dos dois desceu justificado? Pecador. Porque reconheceu a sua pequenez diante do Todo-Poderoso. É isso que nós vemos aqui em Moisés, vemos também aqui em Isaías. Vamos mais para frente, olha agora Jeremias capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai abrir na Bíblia e nós vamos por aqui devagarinho, até onde o Senhor nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 1, nós vamos ver esse mesmo princípio sendo aplicado na vida desse profeta. Capítulo 1 de Jeremias diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor dizendo no dia de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 4: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta das nações. Então nós vemos, Jeremias já era sacerdote. Ele tinha um ministério sacerdotal. Anatote, a terra de Jeremias, era um vilarejo pequeno, onde era uma ilha sacerdotal, e Jeremias já exercia o ministério para Deus. Mas só que não era aquilo que Deus queria com Jeremias. Por isso que eu estou pregando, insistindo que temos que observar a Escritura nessa ótica, que Ele é quem me capacita para realizar a obra que Ele deseja. Muitas vezes eu quero fazer o que eu quero, e será que é aquilo que eu quero realizar é a vontade de Deus? Jeremias era sacerdote, Isaías era um profeta, Moisés apacentava ovelha, e Deus disse: não, é aqui, libertar o povo. Isaías, a pregação da sacrifício, é juiz em Israel, a pregação é essa aqui. Jeremias, sacerdote, ele disse: não, é profeta, porque antes que eu me formasse no ventre. E quando nós olhamos isso, Jeremias era um óvulo fecundado. Antes que eu me formasse, era um óvulo fecundado no útero da mãe de Jeremias, e Deus já tinha escolhido. Isso aí é pré-conhecimento. Deus já tinha escolhido. Era apenas um óvulo. Antes que eu me formasse no ventre, eu te constituí profeta das nações. Antes que Jeremias, aquele óvulo, virasse um feto, ele já era profeta. Então, com 30 anos, iniciava-se o ministério profético. Nós vemos esse tipo: José com 30 anos foi governador, Cristo com 30 anos é que é batizado, Jeremias com 30 anos é que é profeta, Ezequiel também com 30 anos. Era com 30 anos que o homem estava preparado para exercer essa posição. E Jeremias, Deus diz: olha, desde o ventre. E o que é que Jeremias diz? Nessa auto-revelação de Deus, Jeremias reconhece a sua pequenez também. Ah, meu Senhor, a sua falta de experiência, a sua pequenez. Eu não sei falar, porque eu não passo como criança. Jeremias reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez diante de um Deus tão grande. Ele diz: quem sou eu para ir falar ao povo de Israel? E Deus vai dizendo a ele, quando ele reconhece, o Senhor diz: eis que põe na tua boca as minhas palavras. No versículo de número 9, Deus diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então a mensagem era essa. A mensagem alguns não iam receber, outros iam receber, alguns iam ser julgados, porque o que nos julga é a palavra. Nós seremos julgados pela palavra. É a palavra que nos julga. A palavra ela não volta vazia. Alguns eram com o propósito que foi enviado. Se ela foi enviada para você ter conhecimento e ser julgado, e se foi enviada para a salvação, ela também cumpre um propósito. Porque aquele que ouviu, que não foi alcançado lá no grande, ele não pode dizer que não viu, ele não pode dizer nada. Então nós vemos esse princípio. Vamos para Ezequiel, para a gente adiantar. A hora já se exauriu, mas vamos só fechar essa mensagem. Ezequiel também segue o mesmo propósito.
está escrito, Paulo era como uma fera selvagem. Um leão quando vai pegar uma presa, uma hiena, um pitbull quando vai pegar algo, morder algo, ele ia com aquele instinto para pegar os cristãos. E ele achava que o que ele estava fazendo era certo, porque naquele contexto o cristianismo era considerado uma seita, e Paulo era um judeu nascido da tribo de Benjamim, um homem piedoso, um homem que disse que quando na idade dele ele recebia muitos no judaísmo. Então ele achava que o que ele fazia era certo, mas Deus se revela, Deus mostra que Paulo não é nada, e de Saulo bota o nome dele de Paulo, que quer dizer pequeno. Paulo quer dizer pequeno. Deus trabalha com pequeno, com aquele que reconhece a sua grandeza. Deus não trabalha com altivez, com nariz empinado. E nós vemos em Ezequiel, no capítulo 1, ele está lá também junto aos exilados, no rio Quebar, junto à Babilônia. Vamos para o versículo 28 para vocês entenderem. O capítulo 1 ele tem visão dos querubins, tem visão das rodas, os seres andando em rodas, que é a visão que Deus abre para ele. Ele diz que o céu se abriu e ele tem visões de Deus. Ele tem essa visão da auto-revelação de Deus para ele. Deus se revela para Ezequiel. Agora Ezequiel contempla, e no versículo 28, olha o que ele diz, no capítulo 1. Ele encerra, para adiantar, ele diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Então ele tem toda essa visão. Ezequiel descreve as revelações celestiais e reconhece o poder de Deus. E ali ele vê que a sua humanidade é limitada, que ele é incapacitado para ter aquela visão tão grande. E Ezequiel agora cai como morto, ele cai aos pés de Deus. Ele cai ao pé daquela visão. Ele contempla e reconhece que não é nada. Contemplação. Missão se faz com contemplação. Missão não se faz com ação. A ação é depois da contemplação. Primeiro Deus se revela, primeiro Deus você contempla e depois Deus lhe envia. Isso é o que temos visto em todos esses exemplos. Em todos esses exemplos que temos citado. A questão não é logo fazer. A questão é saber quem está me enviando. Como pregarão se não forem enviados? Nós enfatizamos muito, não tem que pregar, temos que pregar assim, se você não foi enviado a pregar. Porque eu acredito com Deus que é assim. Quando Ele envia, Ele já preparou até a mensagem, já preparou até quem vai ouvir. Ele é onisciente. Ele já preparou tudo. Ele já preparou a viagem, preparou tudo. Ele preparou quem vai ouvir, Ele preparou até o sermão que você vai pregar para aquela pessoa. Por isso que sabemos que tem pessoas que chegam com conhecimento de Cristo com um abraço. Um abraço. Agostinho disse: viva. E se for preciso, pregue. Fale. Viva. E se for preciso, é que fale. Então, muitas vezes, até com o nosso testemunho, pessoas são alcançadas. Até com o nosso exemplo que nossa vida se torna uma pregação. E nós vemos aqui Ezequiel, quando ele fala dessa glória celestial, das visões de Deus, ele cai como morto. E essa voz diz: filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé e falarei contigo. E olha que coisa bonita. É a obra da redenção desse livro. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Isso aí é o simbolismo da obra da redenção nos que estão mortos em delitos e pecados. Nós estamos caídos no pecado, morto. E uma vez ouvindo a palavra, o Espírito Santo nos convence do pecado. A palavra gera fé. Nós somos regenerados, temos a fé e agora passamos a crer. Então faz a mesma coisa. Ele caiu, foi regenerado, o Espírito entra nele, põe ele de pé e ele ouve. E a mensagem dele não era muito macia. A mensagem dele era para a casa rebelde, para o povo que tinha se rebeliado com o Senhor. E ele disse: pregue, que ouça ou deixe de ouvir. Foi isso que ele disse. Foi isso que Deus tratou com Ezequiel. E no capítulo 1 de João, nós vemos falando acerca de Jesus como o Verbo encarnado, o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele, porque Ele estava desde o princípio.
caiu na terra não morrer, vai ficar ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então o grão de trigo caiu na terra, é a encarnação do Filho de Deus. O envio do Pai, ele cai na terra, é a encarnação. Ele morre, sepultamento, a crucificação, e ele dá muito fruto, ressurreição, ascensão ao trono da glória à destra de Deus. E os frutos nós colhemos em Atos 2, com 3.000 almas, começou a frutificação da igreja. Em Atos 2, esse grão de trigo que caiu na terra, que morreu, que deu fruto, agora a obra é completada. E Jesus disse: foi para a história que eu vim. E quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. João 12, versículo 32. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E diz: isso dizia falando do modo que iria morrer, ou seja, da cruz. Então a atração, a cruz é levantada, ele trava os pecados. Ali na cruz está a remissão, está o amor do Pai encarnado na figura do seu Filho. Está ali o meu pecado, o escrito de dívida que era contra mim, ele crava na cruz, leva a vergonha, e Cristo agora se faz pecado. Paulo diz, escrevendo a Coríntios, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo na cruz, ele cumpre esse propósito maravilhoso. Ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei. Então, mais uma vez, de longe se deixou-me ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Eu te atraí para a minha cruz. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque não há outro Deus além de mim. 45:22 do livro do profeta Isaías. Então ele diz: olha para mim e sede salvos. O escritor Hebreus diz que temos que atentar para essa tão grande nuvem de testemunhas: Isaías, Moisés, Ezequiel, Jeremias, homens que cumpriram o seu ministério. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nenhum deles pôde realizar o propósito eterno do Pai. Eles falaram daquele, profetizaram. Quando Jesus se revela, mais uma vez Deus se revelando. Capítulo 24 de Lucas, quando Deus se dá a conhecer aqueles apóstolos no caminho de Emaús, aqueles discípulos, Jesus disse: de mim falam a lei, fala Moisés, a lei, os profetas, os salmos, os profetas. Esse não viram o Senhor, dele falava, o coração da gente ardia. Então Cristo dizia: todos falaram de mim, era dele. Mas em Mateus, uma coisa maravilhosa que eu não podia deixar de mencionar. Em Mateus, capítulo de número 13, versículo 16, a Bíblia diz: saindo Jesus da água, depois que foi batizado, o Espírito desceu em forma de pomba sobre ele, e diz que os céus se abriram, e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Este é o meu filho que vai fazer uma redenção completa, única, infinita, que vai derramar o sangue da nova e da eterna aliança. Então, nem com Jeremias, nem com Moisés, nem com Isaías, nem com Jó, nem com nenhum outro, nem com Abraão, nem com nenhum, os céus se abriram. Mas com ele, por 3 vezes o céu se abre. E o Pai manifesta esse amor pelo Filho no monte da transfiguração. Este é meu Filho amado, Mateus 16. A ele ouve. Em João 12, quando ele diz: Pai, glorifica o teu Filho. E o Pai diz para ele, uma voz do céu diz: eu glorifiquei, eu já glorifiquei e o glorificarei. E Jesus diz: essa voz não veio por amor de mim, mas sim por amor de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir com essa frase. Uma frase que ressalta essa atitude da contemplação. Precisamos contemplar, precisamos pedir a Deus que Ele se revele mais para nós, no sentido de conhecer, no sentido de conhecimento, que esse conhecimento venha gerar praticidade, que venha gerar vida,
que venha gerar ação, mas que tudo seja direcionado por Ele. Essa frase diz o seguinte: olhe para a cruz e não desvie o olhar, até que tudo que estiver na cruz possa estar em você. Olhe para a cruz e não desvie o olhar, até que tudo que estiver na cruz possa estar em você. 13 de Hebreus: saiamos, pois a Ele, fora do arraial, levando assim o seu vitupério. Vamos levar essa mensagem, a mensagem da cruz. Que é loucura mesmo. Um Deus maravilhoso em sua glória, em sua grandeza, em sua autoexistência, se fazendo homem, tabernaculando, que a palavra tabernáculo é habitação. Ele tabernaculou entre os homens. A palavra é essa. Jesus veio habitar em Emmanuel, Deus conosco. Esse Deus maravilhoso, e nós vemos uma cena maravilhosa. Esse Deus cheio da glória. Olha o amor de Deus, olha o amor de Cristo. Esse Deus agora de cócoras, lavando o pé de um bando de pecador, de um bando de pescador, ele lavando o pé. Então esse é um exemplo. A igreja de Cristo, ela lava o pé. Ela não é imponente em seu orgulho, ela é humilde, porque ele é humilde e manso de coração. Amém? Então vamos olhar para a cruz, até que tudo que estiver na cruz esteja em nós. Amém? Agradeço essa oportunidade e que Deus em Cristo abençoe a todos. Que o Senhor completo abençoe nosso irmão Flávio Palmeira. Já foi falado muito, mas deixa eu falar aqui. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Isaías capítulo 6. O mesmo capítulo que foi lido aqui como leitura oficial, Isaías 6. Preste atenção, ouve todos vocês. Isaías capítulo 6. Tem uma instrução muito bonita aqui. O capítulo 9, ou o capítulo 6, o versículo 9 e 10. Olha o que diz. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja